Olá, estamos começando o Câmara Debate, aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET e no 61.4 em TV aberta. Hoje nós vamos falar sobre um assunto difícil. Difícil de falar, de pensar e de sentir. Vamos falar sobre o luto, como lidar com a morte de uma pessoa querida e amada. É sobre isso que eu e o Matheus, o meu companheiro, parceiro aqui, nos propomos a esse desafio, né, Matheus? É isso mesmo, Jaque. O assunto é um assunto um pouco espinhoso, um assunto um pouco dolorido, mas eu tenho certeza que interessa a todo mundo. Se você não passou por isso, por uma morte próxima, com certeza, infelizmente, um dia você vai passar por isso. E nós temos aqui um time, 3 mulheres super fortes, super bacanas, que vieram falar um pouco sobre isso com a gente. A gente tem a Marisa Oliveira Pavão, que é empresária. Seja muito bem-vinda, Marisa. A Sueli Serinez Inese, psicóloga também. Sueli, muito bem-vinda. Minha amiga de longa data, mais de quase 20 anos, né? Marcela Pinotti, jornalista. Minha também. É, nossa amiga das antigas, apesar dela estar com a carinha novinha, hein, Marcela? Tá ótima. Eu tô no formol. Obrigada. Bem, nós vamos começar o programa vendo a nossa companheira aqui de trabalho, a Larissa, foi às ruas Sim. aqui em Rio Preto conversar com as pessoas sobre esse tema. Vamos acompanhar? Vamos lá. Você já perdeu algum ente querido? Já. Quem foi? Meu pai, minha mãe, meu marido. E como que foi essas perdas? Horrível, né? E como que a senhora lida com o luto hoje? Dessas perdas, a saudade? Muita, saudades muita. É muito difícil. Nossa, sofri demais da conta. Quando o meu pai faleceu, eu tinha 9 anos. Nossa, quase morri quando vi meu pai no caixão. Aí depois, acho que uns 15 anos mais ou menos, perdi minha mãe. E agora, faz 8 anos, perdi meu marido. Mas é muito duro, é muito doído. Na igreja, né, a gente vai, né, pede a Deus, né, para dar força pra gente, né, e acalentar o coração da gente, né. Todo luto é complicado, né, existe uma fase, porque o tempo é o senhor dos nossos dias, ou seja, é ele que vai ditar as normas da nossa vida no pós-acontecimento. Isso geralmente marca durante algum tempo, uns mais, outros menos. E como você lidou no primeiro momento com o luto? Foi muito difícil porque você nunca está esperando, porque a morte é uma coisa que a gente não espera, ela passa, né? Então, automaticamente, geralmente, por mais que você esteja preparado do ponto de vista emocional, ela acaba complicando, porque não há ser humano nenhum que conviva harmoniosamente com a morte. Perdi em 1974, tinha 10 anos, a minha avó. E como que foi para você? Foi terrível, porque ela era como se fosse a minha mãe. Na verdade, quem me criou foi ela. A minha mãe saía para trabalhar e ela que me criou, a minha avó. E como que o senhor lidou com o luto e como lida até hoje? Foi difícil, né? Por causa da pouca idade, eu tinha só 10 anos. Mas a gente tem que acreditar em Deus e achar que a pessoa está num lugar bom e rezar e torcer para continuar a vida. Continuar a vida. Então é isso. Já que antes de começar o programa, a gente estava fazendo um aquecimento, né? E é interessante como uma coisa que é uma certeza é a morte, né? E ela é tão presente na nossa vida, no sentido de ou um vizinho, ou um familiar. E como a gente, 10 mil anos da história, né, 20 mil anos que o homem está aí, e a gente ainda não lida direito com isso. Sueli, por que você acha que acontece isso? O ser humano ainda é tão despreparado com relação ao passamento de uma pessoa querida. O que acontece? É porque é muito difícil pensar no acabar. E a morte vai justamente contra o instinto da sobrevivência. Nosso, né, natural, que é o maior né? instinto do ser humano. E não se aceita a ideia de acabar. E não se prepara para isto. Então, nós, de alguma forma, negamos que tenhamos que um dia conviver com essa ideia da morte. É difícil para o ser humano. A psique não aceita o fim. Então a gente tem essa quase que fica agarrado, uma relutância disso. Uma relutância pela sobrevivência. Entendi. Por quê? Justamente porque como
nós não aceitamos falar na morte, nós não nos interessamos por saber o que é a morte. Sim. Quando morre alguém, eu sempre digo, é como se descesse uma cortina e não se quisesse saber. Como se fosse um tabu, né? É um tabu, não se mexe. Isso. Então, inclusive, há o medo de que, ao se falar em morte, essa seja atraída. Sim, que traga um mau agouro, alguma coisa para si, né? Se eu falo nela, ela pode vir até mim. Inclusive, aqui no Ocidente, a iconografia manifesta a morte de uma maneira terrível. Pesada, né? Como que você... Escura, né? Veja bem, qual é a representação da morte? O negro. É o negro. É o negro com uma foice, né? Com uma foice. A caveira, né? Não seria nem um negro, seria uma eu caveira. falei da cor negra, né? Isso. É uma capa preta, né? Isso, uma É capa uma preta. caveira com uma foice. Isso. E a foice serve para quê? Na Ceifar, Bíblia, né? o Ceifar. trigo representa a vida. E a foice ceifa A vida. Isso. Então, a morte é traduzida como algo terrível, diferentemente do mundo orientais. oriental. Que Em é o que branco, a né, o morte claro. é dada como um acontecimento inevitável e bom, Sim. porque vai haver um renascimento. Mas eu acho que nós ocidentais a gente é muito apegado. E aí você saber que não vai ver, não vai mais tocar, não vai mais sentir o cheiro, é tudo muito difícil. Porque a gente vive muito o material. Isso, físico, o apego, físico. né? É o Isso. apego. É, né? o apego, a A matéria, né? Marisa e a Marcela têm histórias comuns. Vocês poderiam contar pra gente Sim. da perda Passou dos por uma filhos? perda recente, não foi? Faz 4 anos. 4 anos. 25 de dezembro de 2015, completou 4 anos que A o dona Rodrigo... Sueli também. Desculpa, Isso. só. Que o Então, as Rodrigo- três têm. As três têm histórias muito fortes e muito Isso, as três. próximas sim. de perda. Isso. Vamos ouvir primeiro, então, a Marisa. A Marisa, Então, sua história. o Rodrigo, meu filho, com 17 anos, né? Assim, era um jovem comum da idade dele, cheio de sonhos. E trabalhava, estudava, era uma vida intensa. Fazia inglês, fazia espanhol e de repente, no mês de outubro de 2011, o Rodrigo apareceu com algumas dores. E do dia 6 até o dia 10, a gente descobriu que ele estava com uma leucemia, né? sim. E foi um período muito curto de doença do Rodrigo. Então, sabe quando você se assusta e, ao mesmo tempo, você quer cuidar, você quer Tem que ter força. ter força, Ter força Dando. para si e para ele, né? No caso, então, foi assim, o susto, mas, ao mesmo tempo, a força para poder ajudar o Rodrigo, foi maior do que aquele susto da doença dele. Então, na hora, eu não me preocupei muito com como era difícil essa doença. Eu pensava que havia tratamento e que o tratamento poderia acontecer a cura no meu filho. E não foi o que aconteceu. Certo. Em nenhum momento a equipe médica te posicionou sobre... Não, em nenhum momento eles não posicionaram a gravidade da doença do Rodrigo. Ele foi tratado, em 4 dias que ele estava internado, começou a quimioterapia. Logo em seguida, passado alguns 20 dias, porque foi 72 dias de internação, eu assim, morava no hospital. Às vezes voltava uma noite só e no outro dia, 6 da manhã, de volta no hospital, né? Então, era assim, aquela intensidade muito grande em ajudar o Rodrigo e estar perto dele. Então, aí ele foi para a UTI, foi um período difícil também, porque ele ficou entubado. Era muito triste tudo aquilo. E os médicos, por isso que eu digo, né? Agradeço a equipe médica que cuidou do Rodrigo, porque nesse tempo eu falei, eu não vou deixar meu filho numa UTI sozinho. É muito triste, mesmo ele entubado. Então, eles permitiram que eu ficasse durante o dia e à noite eu vinha para casa. Mas durante o dia, todos os dias, eu passei na UTI com o Rodrigo. Ele ficou bom, voltou para o quarto e voltou até para casa. Voltou para casa
no dia 22 de dezembro. E no dia 25, foi bom esses dias, assim, sabe? Como aquela melhora que muitos falam que é a melhora para a morte. Eu não sei se foi isso, mas para mim foi uma despedida que Deus permitiu para o Rodrigo. Dizem que há esse momento de melhora, essa melhora, que o paciente, né? Disso aí. Sim. Ô Marisa, na tua sensibilidade, na tua experiência, no momento desse, quando uma família recebe uma notícia devastadora dessa, como que os amigos, os familiares, as pessoas que estão próximas, como que ajudam nesse sentido? Como, na verdade, não tem como ajudar? Como não atrapalhar nesse caso? Fica de stand-by? Chega junto? Como é que você sente na tua rotina? O que foi melhor para você nesse período? Com relação ao suporte dos outros familiares, dos amigos, dos vizinhos, das pessoas? Olha, eu diria assim, foi bom a ajuda que todos que eu tive, dos amigos, dos familiares. Mas é um momento que a gente se recolhe muito, Perfeito. Sem querer até falar com as pessoas. Entendi. Que era dias assim que eu preferia não atender, às vezes nem o telefone. Não dá satisfação da situação. Porque eu não tinha vontade de falar sobre aquele assunto. Entendi. Parece que era uma maneira que era uma defesa minha não querer falar. Não querer ouvir as pessoas perguntarem, e aí como é que foi? Você ter que repetir tudo aquilo novamente. Entendi. Então, a minha vontade mais era de ficar... Nesse momento, no seu entendimento, é melhor, então, as pessoas não ficarem sendo tão invasivas. Isso, não perguntar tantas coisas que às vezes nem a gente não quer falar. Porque às vezes a gente não quer falar sobre aquilo naquela hora. Não é o momento de nós falar sobre aquilo, né? Entendi. Então, para mim, eu senti isso comigo. Você sentiu isso também, Marcela? Sueli, vocês acham que é isso? É isso mesmo? Olha, eu senti mais ou menos... No seu caso, como é que foi, Sueli? Foi um pouco diferente. Foi um pouco diferente, porque, para mim, a presença dos amigos posterior, no momento do velório, ali, os abraços que eu recebi, depois de passado o momento, me deram força para compreender que muitas pessoas partilhavam da minha dor. E que, inclusive, eu trabalho fora, eu trabalho em Ilha Solteira, no hospital. Certo. De Ilha Solteira. E no momento em que meu filho chegou no caixão, além dos meus familiares, estavam amigos de Ilha Solteira. E foi um dos motivos que me levou a voltar para lá. Entendi. Porque na semana da morte, eu não tinha vontade de sair de São José do Rio Preto. Eu havia vindo e, coincidentemente, você falou algo aqui, que Marisa, que me lembrou. Como eu trabalhava muito, eu não tinha muito tempo de vir. E meu filho, como militar, também pouco vinha para cá. E o feriado nos permitiu passarmos juntos os 2 últimos dias. Eu acho que, inclusive, foi um presente que eu recebi. Ele faleceu, qual foi a causa? Como que foi a Não, causa? meu filho faleceu de uma maneira trágica. Ele foi vítima de um assassinato. Ele era militar, ele era coronel da aeronáutica. Sim. E na aeronáutica, ele fazia a compra do armamento para o Brasil todo. E só há mais ou menos 1 ano que foi desvendado realmente o motivo. O crime. Porque não se sabia a causa. Foi uma emboscada. Sim. Porque eles achavam que no apartamento em que eles estavam, que era o meu apartamento aqui, havia um arsenal. Quer dizer, ainda teve que lidar com essa coisa do enigma do que aconteceu, do que estava... Quantos anos, Sueli? 3 anos. Que isso aconteceu? Isso aconteceu. E então eu também tive a grande alegria de ficar 2 dias com ele, que para mim foi um presente. Foi um presente. E o último gesto dele que eu guardo, ele me levando até o elevador, dando um beijo e dando tchau. Esse foi o último gesto dele para mim.
Eu acho que Deus não me abandonou e não nos abandona. Sim. Não, Em nenhum momento. Passado, então, o impacto da dor, porque você fica com aquela dor terrível. Então, a presença dos familiares, a presença dos amigos é algo muito importante. Que conforta momentaneamente. Então, eu acho assim que, mesmo lá onde eu trabalho, quando eu voltei para lá, eu, na verdade, havia ido para a Ilha Solteira para me despedir e agradecer a solidariedade. Quando eu cheguei na hemodiálise, que eu trabalho lá, eu sou psicóloga da hemodiálise. Eu vou de máquina em máquina, cumprimentando as pessoas. E eu fiz como de rotina. E naquela segunda-feira, que foi na segunda-feira da outra semana, né? Uma semana depois, estavam os pacientes da região. Eles não sabiam do ocorrido. Eu cumprimentei a todos, eu estava muito enfraquecida, mas você tem que... Seguindo em frente. Não abandonando seus compromissos, certo, o trabalho. Bem. Quando eu cheguei na quinta máquina, um senhor, que era uma pessoa muito fina, muito educado, ele me maltratou. Me maltratou muito porque eu faltei na semana anterior. A senhora não apareceu aqui na semana anterior. Eu precisei tanto da senhora. E aí ele falava que tinha acontecido, era um problema pessoal. Aconteceu isso, 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 e a senhora não estava aqui para me dar apoio. Mas eu estou aqui agora. Mas agora já passou. Já passou. A senhora não podia ter faltado. Ele não sabia. Fiquei ali, conversei um pouco com ele, continuei, já bem mais enfraquecida, porque a minha energia já tinha acabado. Porque me surpreendeu muito, porque ele era uma pessoa muito fina. E ele me maltratava daquele jeito, ele chorava muito. Sabe, um senhor mais velho que eu, chorando, né? Eu senti que realmente eu precisaria ter estado ali. No dia seguinte, aconteceu um fato semelhante. Uma outra senhora... Também. Mas ela sabia, ela me abraçou. E ela era muito tímida, muito pobrezinha. E ela me abraçou, dona Sueli, a senhora não veio a semana passada, mas eu sei por que foi. Mas aconteceu isso, isso, e ela tinha sido despejada. Eu queria tanto a senhora comigo. Muito bem. Esses dois fatos me fizeram perceber que eu precisava continuar vivendo, seguindo em frente. Que as pessoas estavam precisando, que a vida seguia. A sair da minha dor para pensar na dor do outro. E aí, então, o que você falou tem a ver, sim. A gente recebe o apoio dos familiares, dos amigos, mas você tem que fazer uma mudança interna. Foi aí que eu pensei, eu tenho que esquecer de mim. Eu tenho que pensar nesses pacientes que sofrem muito. E que eu não faço quase nada, mas o pouco que eu fizer, para eles faz a diferença, né? Alguns meses depois, e eu continuei o meu trabalho, fiz uma oração e ofereci para o meu filho. Filho, eu vou continuar por amor a você, oferecendo a você todo o bem que eu fizer. E continuei trabalhando. E meses depois, esse senhor, eu estava na capela do hospital orando, ele sentou do meu lado. O mesmo senhor? O mesmo senhor. Dona Sueli, eu estou aqui para pedir desculpas pelo que eu fiz, eu não sabia. Falei, não, eu quero agradecer. O senhor foi um instrumento de Deus. Para continuar. Foi instrumento de Deus, porque ele já faleceu. Uma pessoa tão fina, tão educada, certo? E ele teve aquela atitude que não era normal. Então, eu acho assim, que Deus, neste momento, não nos abandona. Nós temos que ter o pensamento de fé, temos que ter o acolhimento familiar. Eu tive um paciente,
Ele é evangélico. Ele cantou um hino de louvor para mim, para me consolar. Cantou na máquina, um senhor de idade, cantou um hino. Foram muitos gestos de amor. Então, esses gestos de amor são importantes. E a Marcela, a sua história, Marcela, como você conseguiu? Olha, eu tive o apoio tanto da minha família quanto dos meus amigos. Todo mundo foi muito próximo. O Matheus fez tratamento durante 9 meses, né? E nesse período nós também fomos durante mais ou menos uns 50 dias para Barretos. E todos os amigos queriam participar. Ele teve linfoma de Hodgkin, é um tipo de câncer, né? E aí eu fiz uma escala, cada dia um amigo ia conosco levá-lo para Barretos. Isso vendo os dois lados, para que as pessoas percebessem como é quem passa por um tratamento desse, né? Né? Conhecer aquilo que a gente estava vivenciando e fazer daquela viagem, daquele dia de tratamento, um passeio. Eu brinco que nos deram alguns limões e nós fizemos uma limonada. Porque a gente ia cada dia com um, então eram conversas diferentes, eram músicas diferentes dentro do carro. E cada tarde era com uma pessoa diferente. Matheus, molecão de tudo, né? Matheus partiu, foi morar com Deus aos 13 anos. 13 anos, 13 anos. De tudo, e depois, terminou o tratamento, ele teve um problema de saúde em decorrência do tratamento quimioterápico e radioterápico. Que é muito agressivo, né, Mar? Exatamente. Ele pegou uma bactéria no coração e aí ele ficou 14 dias na UTI. Durante esses 14 dias na UTI, talvez vocês tenham participado, não me lembro. Eu mandava por mensagem, não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp. A hora da misericórdia, que às 3 horas da tarde, para todo mundo fazer uma oração para ele se recuperar. Né? E era notório, né? Às 3 horas da tarde ele tinha melhoras, assim, magníficas. Sim. Mas ele ficou na UTI durante esse período todo. E eu tive realmente o acolhimento de todos os meus amigos, pessoas às vezes que nem me conheciam, nem conheciam o Cirineu, mas eu achei muito importante esse acolhimento, sim. É óbvio que em alguns momentos você precisa ter o teu momento, mas eu não pensava em mim, eu pensava no bem-estar do Matheus. Eu vivi também 14 dias dentro da UTI, foi me permitido ficar com ele. Eu chegava lá cedinho e ia embora de noite. E os meus amigos, a minha família também davam respaldo fora, né? Porque o Juliano ficou... Eu tinha todas as outras coisas, eu estava ali com o Matheus todo esse período. Para mim foi muito importante. E é até hoje, né? Ô, Marcela, do ponto de vista legal, Mateus, assim, vamos fazer a pergunta no próximo bloco? Vamos fazer a pergunta, vamos lá. Precisamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai continuar falando sobre o tema. O tema hoje é forte, é sobre luto. Já ouvimos as histórias impressionantes de força das nossas convidadas de hoje. Daqui a pouquinho a gente continua com essa conversa. Aguarde um instante só. Se eu não entrar, eu vou ficar em dívida comigo mesmo. E eu não devo nada a ninguém. Os limites sou eu que coloco, não as outras pessoas. Meu medo não pode ser maior do que a vontade de vencer. Viver com HIV não é fácil, mas eu encaro. Com o tratamento, você é mais forte que a AIDS. Agora está mais simples e com menos efeitos colaterais. Assim você estará pronto para novas conquistas. Termina o primeiro tempo. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O
tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Eu perdi a minha tia há 2 anos, né? 2 anos. E o meu tio agora faz 1 ano e pouco, mais ou menos, que eu perdi ele. E como que foi essa perda? Ah, não foi fácil, não. Até porque a gente não estava esperando perder ele, sabe? Ele lutou contra um câncer durante 8 anos e depois morreu de acidente de carro. De caminhão, quer dizer. E como que você lida com o luto hoje e na época que aconteceu? Eu demoro a aceitar um pouco. Eu demoro. Fica assim, mais ou menos uma semana assim para mim poder aceitar que aquilo aconteceu, sabe? Aí depois, conforme a ausência da pessoa, que você vai aceitando, né? Mas a dor é terrível. E você carrega então o luto até hoje? Até hoje. Kelly já perdeu um ente querido? Sim, já. Quem que foi? Foi meu irmão. E como que foi para você? Ah, foi bem difícil, até porque ele morreu em casa, né? Ele estava com câncer, então foi bem difícil mesmo. E como que você lida com o luto? Como lidava antes e como lida agora depois de perder o seu irmão? Ah, a gente não tinha noção de como era, né? Mas assim, com o tempo a gente vai se conformando e aprendendo a viver com a perda, né? Não tem outra solução. Gabriel, você já perdeu algum ente querido? Sim, meu avô. Como que foi para você? Foi horrível, né? Porque eu tinha aquela aproximação com ele muito forte, então foi complicado. Faz uns 10 anos. E como que você lida com o luto hoje e como você lidava antes de ter perdido ele? Olha, com o tempo, tipo, você não esquece da pessoa, jamais, né? Mas você sente falta ainda, sabe? Não é fácil viver com a morte ou, sei lá, é complicado. Estamos de volta com o Câmara Debate. Hoje a gente está falando sobre luto. Eu e o meu companheiro Matheus Camargo, com a Marcela, com a Sueli e com a Marisa, né, Matheus? É isso mesmo. Deixa uma pergunta no ar para a Marcela. Tanto a Marcela quanto a Marisa comentaram que elas ficaram na UTI, acompanhando seus filhos naquele momento. Acho que legalmente não poderia, né? Como nessa hora, como é que faz? Os médicos costumam abrir uma exceção, Marcela, como é que é? Conversa-se? Qual que é esse meio de campo aí que é feito? Porque, na verdade, não poderia. Não pode. Mas aí, quando é um caso tão extremo, de tanta necessidade, eu acho que vale a pena a mãe, principalmente, né, estar perto ali, né? Foi realmente aberta uma exceção, porque Sim. o Matheus nem ficou na UTI infantil. Ele estava naquela transição, né, de 13 anos e por questões até dele necessitar de aparelhos mais sofisticados, potentes, né? Ele foi para a UTI de adulto. E aí eu fui autorizada a ficar lá com ele. No começo era por pouco tempo, mas aí você vai ficando, vai pedindo, vai implorando. E eles percebiam a melhora do Matheus quando eu ficava lá. No seu caso também, você sentia isso quando você estava ali? Você sentia uma porque melhora? o Rodrigo chegou assim, ele teve uma pneumonia, devido a essa pneumonia, complicações, e ele foi para a UTI. Ele ficou entubado, e para você ver que como deu estar lá todos os dias, conversar com ele mesmo, falava, Rodrigo, a mãe está aqui, mesmo sedado, eu via que corria lágrima do olho dele. Existia, quer dizer, isso aí, uma mãe que infelizmente está passando, uma família que está passando por um problema desse, a gente não está querendo que a pessoa brigue com ninguém, nada. Explica para o médico essa necessidade de estar perto ali. O próprio médico acho que acaba entendendo isso, ele né? Entende, porque... no meu caso, assim, que nem eu não precisei Foi brigar. naturalmente. Naturalmente. Eu pedi para eles, né? Eles falaram assim, você vai para casa, porque ele foi para UTI, assim, 7 horas da noite. Eu pedi se eu poderia ficar. Ele falou assim, vai embora para casa. Amanhã a gente conversa. Quando foi no outro dia, às 8 horas da manhã, eu recebi o telefonema. Estava autorizado que eu podia ficar. Eu queria ver com a Sueli, para ela nos explicar as fases do luto. Porque parece-me que tem fases de negação, de revolta, de aceitação. Você pode explicar para a gente, Sueli? Sim. A doutora Elizabeth classificou as fases que necessariamente
não precisam ter essa sequência. E não é por nós termos passado uma fase que não se volte a passar. Essa mesma fase, né? Mas as fases colocadas são a primeira, a negação. Eu não sei como vocês viveram a notícia. Comigo não aconteceu. Eu tive a negação, né? Você não aceita. É um mecanismo de defesa do ego. Sim. Você não, meu filho não está morto. Todas as evidências eram de que ele estava morto. Mas eu não aceitava. E um dos motivos que me levou a viver um pouco a negação, que me ajudou, foi a forma como eu recebi a notícia pelo senhor da funerária. Eu até estive lá agradecendo e dizendo que ele foi muito feliz quando ele me deu a notícia de uma forma que não ficava muito claro o que havia acontecido. Isso me permitiu viver a negação, que para mim foi importante. Porque meu filho, diferentemente de vocês... Eu tinha uma morte brusca, né? Eu, inclusive, nós tínhamos combinado, no sábado, às 14h, irmos até a República Monitorada aqui de São José do Rio Preto, porque eu era vereadora em Ilha Solteira e nós íamos ver como se montaria uma república em Ilha Solteira, porque eu tinha lá necessidade para uma jovem. E ele ia comigo para lá, ajudar nesse anteprojeto. Então, nós tínhamos um combinado para o sábado, né? uma agenda. Tudo bem, então eu vivi a negação. Depois da negação vem a revolta. Tem a revolta, tem depois a depressão, aquela tristeza profunda, a fase de negociação, né? Mas não queria, assim, se desfazer das coisas da pessoa também? Nós chegamos lá. Negociação e, no fim, aceitação. O não querer desfazer-se, eu acho que tem que ser respeitado. Porque, veja bem, você tem um objeto da pessoa e esse objeto traz recordações boas. Eu carrego na minha bolsa, por exemplo, um perfume que ele me deu. De vez em quando eu uso uma gotinha, porque eu não quero que acabe. Eu carrego um chinelinho. Ele havia comprado chinelinho para todo mundo, como para carregar chaveiro e outros objetos mais. Então, eu acho que é importante nós preservarmos aquilo que nos faz bem. Só que não pode, é claro, transformar a casa num mausoléu. Então, uma outra coisa de recordação, sim, mas eu acho que eu, Marcela, estou falando por mim, respeito quem age diferente, mas você manter o quarto intacto da pessoa, eu acho que esse é um sofrimento sem fim. Eu estou falando por mim, certo? Eu acho que guardar uma peça, 2, 3, algumas coisas, lógico. Na minha casa ainda tem coisas do Mateus. Até alguma coisa que para outra pessoa não teria significado nenhum, que é uma coisa corriqueira, um chaveiro, né? Que nem a sua o Juliano nunca deixou eu me desfazer da cama do Mateus, que tem 2 gavetões e que tem lá todas as coleções de carrinho do Mateus, as cartinhas. E tá lá. Mas você entra na minha casa, tem 2 porta-retratos com foto. Acabou. Perfeito. O resto, vamos carregar dentro, né? No meu celular tem foto dele, mas não é aquela coisa que você entra na casa e grita. Eu tive a vontade de fazer um canto dele com as fotos. Ele tinha muitas medalhas. Ele nasceu com que idade, Sueli? 47. Ele tinha muitos cartões de premiação da aeronáutica, né? Ele salvou muitas vidas e eu queria fazer um canto. Mas a minha filha foi muito inteligente e ela muito sensível. Falou, não, mamãe, ele está... A senhora quer que ele permaneça? Ele vai... As fotos dele vão estar entre as fotos nossas.
não vai fazer um canto dele. E eu acho que foi bom. Então, hoje eu tenho os quadros, vários quadros lá com fotos da família toda e as dele também. Porque ele continua ali presente conosco. A gente sente, porque eu sinto, eu acredito na imortalidade da alma. Uma das questões que eu procurei resolver foi justamente saber o que é a morte. Eu estudei muito sobre a morte, vi culturas diferentes, religiões, seitas, o que pensam da morte. E tenho a certeza hoje da imortalidade. E eu acho que com isso eu sinto a presença dele, eu sei que ele está num outro plano, morreu para esta vida e renasceu para o mundo espiritual. E dizem também, às vezes, que nesse momento de luto, as pessoas... A Marcela, né? Você tem um grupo de apoio. Isso, da parte prática. Tem aqui em Rio Preto. Para ir para uma ONG, ajudar o próximo, que leva para isso também, Você tem né, contato, Marcela, que você possa passar? Como que as pessoas... Sim. Da parte prática, quem precisa de ajuda mesmo? A cada 60 dias nós fazemos uma reunião no Jardim da Paz, no Espaço Ecumênico, e são palestras motivacionais que ajudam as pessoas que estão passando pelo luto a encararem a vida sem essa pessoa na rotina dela do dia a dia. São palestras extremamente confortantes, que elucidam muito. A nossa Dona Sueli é uma das nossas convidadas, a Marisa participa comigo do grupo. E eu acredito, assim como ajuda a mim, acredito que ajude a todos que estão ali. E pode ir sem medo, não é nada depressivo, não é nada... Justamente não é para chorar. É um luto, mas é a vida, né? É a vida. Falar da vida, né? Desde o começo, quando eu quis montar esse grupo, esse foi o meu objetivo. Após o falecimento do seu filho. Não bem após, mas foi depois. Mas foi. Sim, você teve essa ideia e falou, vou... Foi então, porque, assim, o luto, ele te mostra, ele faz com que você se torne uma pessoa muito egoísta. Você acha que só você está passando por isso. Sim. E quando você olha do lado, você vê que todo mundo, se não está passando, vai passar. E cada um reage de um jeito, tem as fases do luto, tem quem passa, quem não passa, tem quem guarde as coisas, quem não guarde, quem chore, quem não chore, quem se revolte, quem não revolte. Cada um é de um jeito. E nesse grupo, o que eu quis mostrar é exatamente isso, que todos nós estamos ali para seguir. E cada um tem que respeitar a maneira do outro de ser. Como é que o outro faz. E tem de todas as religiões, tem com fé, tem sem fé, tem quem está de luto por filho, quem está de luto por o emprego, quem está de luto por um bichinho, tem marido, esposa, tem de tudo. Então, é lá no Jardim da Paz, uma vez a cada 60 dias. Exato, eu faço... Pessoal, você lembra de cabeça os telefones lá, o pessoal, você sabe qual que é, para quem quiser ligar? 3354-6660. Aí o pessoal informa o próximo... Mas entra no Facebook do Jardim da Paz. Que tem lá. Ou no meu, Marcela Pinotti, que está sempre à disposição. As informações estão lá. A exemplo da Marcela, muitas outras pessoas fizeram justamente o que ela faz, que é o meu tema preferido, que transformar também, né? a dor em amor. Que você também, né, dona Sueli? A Marisa também. A gente faz deixando de se sentir vítima, porque se você se volta apenas para si, você é vítima. Sim. Você calcifica a dor, você psicossomatiza e acaba tendo distúrbios físicos, emocionais e espirituais. Exatamente. Se você volta-se para o mundo, você vê a dor do outro. Exatamente. Certo? E nesse gesto dela, por exemplo, de oferecer ao outro a oportunidade de uma palavra de conforto, acaba por diminuir a própria sua dor. É porque você vê que tem pessoas que sofrem tanto quanto você e algumas até mais. Eu costumo sempre falar, não, ele sofre mais do que eu. A gente encontra, né, Marcela? Encontra pessoas que sofrem mais. Queria dar um exemplo aqui de mães que sofrem com filhos vivos, gente. Né? Que estão de luto pelos seus filhos vivos, que estão aí no mundo. No mundo, né? Soltos aí, perdidos. Não, todas as três têm outros filhos ou não? A Marisa não. A Marisa e o Rodrigo era filho único. Rodrigo filho único.
no caso de vocês, que têm mais filhos, como é que foi isso aí, lidar com os filhos que ficam, né? Porque eles precisam muito, eles é quem precisam, né? E aí, como é que você lida com isso, Sueli? Como é que você lidou com isso, Marcela? Olha, eu tive muita preocupação com isso. Eles eram bem de mesma idade, bem próximos, né? O Matheus morreu com 13, o Juliano tinha 10, e o Matheus era o ídolo do Juliano. O Matheus era o ídolo do Juliano, né? O irmão mais velho era o tudo, né? Que jogava melhor bola, enfim, era tudo, né? O mais velho era o que ensinava. E eu tive muita preocupação. Eu me lembro de uma pessoa extremamente especial que chegou para mim no velório do Matheus e falou: Marcela, não se esqueça que você tem o Juliano. Eu nunca me esqueci disso. E eu acho que isso me impulsiona, né? Saber que o Juliano está ali, vamos embora. E eu tento, vou tentar sempre fazer da nossa vida melhor. Sim. Tem essa, Juliano mais barbudo que eu, né? Tá mais barbudo que eu. Essa força, né? Essa força para você continuar. E aí, todas vocês também, depois desse período da depressão, da tristeza, óbvio, isoladas, a parte profissional, como é que foi? No teu caso, Manis, como é que foi a parte profissional, a parte da tua rotina depois? Demorou muito para restabelecer? Para você restabelecer, voltar? Não. No outro dia seguinte, eu já estava lá. O que você pensava? Ele gostaria que eu tivesse... Porque as pessoas pensam, eu gostaria que eu estivesse trabalhando, que eu estivesse bem. Eu sabia que isso que é o pensamento? Meu pensamento era isso, porque o Rodrigo era muito assim, ligado a mim. A gente era amigos, além de ser mãe e filha, era muitos amigos. Então, eu tenho certeza que ele jamais gostaria que eu ficasse enfurnada, sem trabalhar. Então, no outro dia, eu já voltei a trabalhar, já voltei com meus afazeres. A Sueli contou da experiência dela, que ela foi posta à prova. Inclusive, você estava falando dos filhos. Eu tenho mais 2 filhos. Sim. E uma filha que, assim, minha companheira o tempo inteiro, ela que esteve... Eu estava com ela que recebeu a primeira notícia. Companheira, amiga maravilhosa. E o filho também. E eu trabalho com o filho. Meu filho é médico, é nefrologista. Então, este contato que eu tenho com ele também, para mim, é muito importante. Porque nós dividimos ali os problemas. Vocês sabem que um trabalho numa clínica de hemodiálise é muito triste, né? Eu ia comentar isso com você, porque você lida com gente que está no limiar também, né, Sueli? Uma gente que está passando por um momento muito difícil na vida, né? Quer dizer, então, ali, nós dois, né? Muitas vezes eu já consolei o choro dele por morte de paciente. De paciente. Por morte de paciente. Principalmente com os mais jovens, né? Sim. É muito triste você ver paciente jovem. Tem, assim, uma sensação que é querer rever a pessoa novamente, sentir o cheiro, como a Marcela falou. E, às vezes, sonhar. Né? Eu tenho isso, né, com as pessoas amadas que eu pedi. Eu quero sonhar porque eu vou me encontrar novamente. Vocês têm também ou não? Sim, pede para sonhar, sonha. Pede para ter alguma mensagem e tem. Pede para sentir isso. Tem sim. Várias experiências. Né? Vem umas respostas. Assim. Olha, um mistério. A gente estava falando agora, há minutos atrás, esse programa é gravado, é óbvio que vocês sabem, esse programa é gravado. A Marcela falava que todo dia às 3 da tarde ela mandava uma mensagem para os amigos, para nós amigos na época, de uma oração para pedir pelo Matheus, né? E aí, 3 da tarde, o celular da Marisa tocou, né? Tava tocando aqui. Tocando, exatamente no horário da oração mistério, né? Que ele esperava. Exato. Muito engraçado. Uma coisa que eu queria falar a respeito das 3, que vocês comentassem um pouco, por mais que vocês tenham passado por momentos, uma barra difícil, dificílima. A Marcela já conheço há muito tempo e pelo que eu conheço de vocês duas, vocês não são mulheres tristes, não são mulheres de energia para baixo, são pessoas que me parecem muito para cima, isso aí. Como é que é? De onde que vem essa força, gente? É isso mesmo, de não ser melancólica, de não ser... Porque também Mateus, é muito difícil, também é muito fácil. A Sueli pode falar um pouco disso também?
virar a chata que perdeu o filho, não é? É um papel que cai muito... É um papel que é muito fácil de vestir, né? Na sociedade, né? Que você fica coitadinha, né? Olha lá, você não grita com ela porque ela... Não fala assim que... Ela é café com leite, né? Ela não... Aí vai afastar as pessoas. Sempre aquela posição. E complementando só, é que dizem assim... um pai enterrar um filho... É normal, não. É a lei natural. É a lei natural. Mas, um filho enterrar um pai. Um filho enterrar um pai. Isso. Mas o pai, a mãe enterrar um filho, que é uma dor maior. Contra a lei da natureza, né? Disso que eu falei. Então, veja São bem, mulheres fortes. Mulheres fortes. Veja bem, eu não nego que choro. Claro. Sim, choro, sim. Nós choramos. É importante, A né? gente tem aquelas etapas de dias melancólicos, dias mais tristes. Alguma música que você escuta. Certo. Um dia mais chuvoso, né? Então, quando eu sinto a tristeza e a dor, eu choro sim. Por quê? O que não pode é deixar solidificar a dor. Porque aí você somatiza e faz doenças. Então, é preferível que a dor seja líquida e você derrame as lágrimas e pelas lágrimas a dor sai. Agora, o fato também de você ser feliz, ser alegre, veja bem, todo o conhecimento que eu adquiri após a morte dele, eu li muito sobre experiências de quase morte, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Pessoas que, em estados específicos, vão até o mundo espiritual e depois voltam. E eu acredito nos livros e nos depoimentos que li. Isso me convence de que a vida espiritual é muito melhor do que esta vida física. Isso me dá alegria e também a fé. Eu tenho muita fé. Mesmo quando o nosso coração estava muito triste, assim, nos primeiros dias eu não conseguia grandes orações. Mas eu repetia continuamente, Pai, eu não te entendo, mas ainda assim eu confio em ti. Porque é difícil você entender uma crueldade como foi feita com o meu filho. Sim. Colegas dele vieram e disseram, isso poderia ter acontecido com qualquer um de nós, menos com ele. Porque quando eu dizia para ele, filho, você precisa tomar cuidado, porque ele ia para missões difíceis, ele falava, mãe, eu tenho que pensar naqueles que estão precisando de mim, eu preciso pensar nos meus comandados. Então, era uma filha, um filho que se dedicava a salvar. Então, fiquei muito triste, sim. Então, eu não acreditava, mas era a minha pequenez que não dava diante da grandiosidade de Deus para entender. Assim como uma criancinha não entende quando o pai corrige, quando o pai impede que ele faça alguma coisa que ele queira, quando o pai contraria uma criança. Nós somos um bebezinho diante da grandeza de Deus. Então, eu acho que, confiando em Deus, sabendo que se eu oro o Pai Nosso e falo, seja feita a vossa vontade, eu não posso ir contra a vontade dele. É encontrar força em tudo que é possível, compreensível pela nossa parte. Nós temos que ser felizes aqui. E temos que proporcionar aos outros que ficaram, à nossa família, aos pacientes que precisam de nós, para a gente sobreviver e eles também serem felizes com a nossa felicidade. Chegamos ao final do nosso programa, Matheus, Marcela, Sueli, a Marisa. Dá tempo de consideração final? Bem rapidinho. Bem rapidinho. Posso fazer a minha primeiro? Sim, lógico. De tudo que a gente falou, infelizmente, no caso tanto da Marcela quanto da Marisa, os filhos passaram por uma doença gravíssima e faleceram. Toma cuidado com o que você lê na internet também, porque a gente começa a pesquisar coisas e fica muito arrasado dessas coisas. Tem muita coisa boa, muita coisa ruim. Sim. Se seu filho está passando por um problema desse, conversa com o médico, né? Não fica procurando na internet diagnóstico, prognóstico, porque vai deixar a tua alma mais atormentada ainda, que eu imagino, ainda mais hoje em dia, que tem site de tudo, né? Gente falando besteira muito também na internet. Dona Marisa, a senhora queria falar alguma coisa? Não, assim, é só falar assim que é fé mesmo.
a nossa fé que nos mantém assim. E algum trabalho que a gente faz voluntariamente, ajudando quem necessita, que chega próximo a nós. Então, a gente tem um grupo de mães que nós fazemos enxovalzinho para recém-nascidos que necessitam dessa ajuda, né? Então, é esse trabalho, se doar para o próximo e a fé em Deus, que é inabalável, que nos ajuda. Eli? Eu acho que a dor é inevitável, nós não temos como evitá-la, mas nós temos como reagir de uma maneira positiva diante dessa dor. Não podemos nos entregar a ela e é vendo a dor do mundo que nós podemos minimizar a nossa dor. Fazendo bem ao outro, nós estaremos de alguma forma ajudando a humanidade e nos ajudando e também ajudando aqueles nossos que já estão no mundo espiritual, transformando a dor em amor. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que ter fé acima de tudo e nós temos duas opções, ser feliz ou ser infeliz. Eu prefiro ser feliz e seguir em frente. Correto. Olha, muito obrigada a todas vocês agradeço. pela força, pelas histórias. Obrigado, Matheus, por ter aceitado o desafio da gente fazer esse programa. Muito bom. Acho que né? Espero que sirva para o pessoal lá de casa, que sirva para alguém que a gente passou aqui, né? Temos que pensar sobre isso, mas não a um ponto de sofrer, mas pensar como é que realmente lidar com essa situação. Né? Tirar o véu. É verdade. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Olha, obrigada por você também ter nos acompanhado aqui no Câmara Debate. Espero que você tenha gostado. E até o próximo programa. Tchau.